A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Alexandre, seja bem-vindo ao meu canal. Se você puder, já vai deixando seu like aí, se inscreva. Toda semana eu estarei trazendo uma mensagem para a edificação da sua vida. E é muito importante você deixar o seu like e deixar nos comentários aí se você está gostando. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, que eu tenho certeza que também vai edificar outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre meditar sobre perdão, né? Um tema onde vai contramão a tudo aquilo que o mundo nos ensina. E eu queria ver um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 32 em diante, que diz assim: Então o Senhor chamou o seu servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha que interessante, né? Vai contramão os princípios da palavra do Senhor, o que o Senhor Jesus ele nos ensina, vai contramão de tudo aquilo que o mundo prega, né? A Bíblia fala que dessa parábola, Jesus conta essa parábola porque Pedro pergunta para ele, né? Jesus, até quanto que eu devo perdoar? Até 7, né? E aí Jesus responde, até 70 vezes 7. E ele conta a parábola de um rei que ele vai acertar, né, com os seus credores. E aí ele manda chamar um dos seus servos e era uma dívida impagável. Em toda a vida dele ele não poderia pagar essa dívida. E ele se ajoelha aos pés do rei e pede misericórdia, né? Misericórdia pela dívida. E o rei perdoa. E a Bíblia fala assim, na parábola, né, que Jesus continua dizendo que esse servo sai e ele acha um dos seus conservos. E logo que ele vê um dos seus conservos a quem também devia a ele chega e ele começa a esganar ele, pega ele aqui, né, pelo pescoço e começa a falar, me paga, né, me paga, você me deve. E esse conservo fez a mesma coisa com ele, ajoelha aos pés dele e pede misericórdia. Mas ele não tem com misericórdia com ele. E a Bíblia fala assim que manda prender. E aí os servos do rei, vendo o que esse servo estava fazendo, porque tinha acabado de ser perdoado, eu acredito que ali ele está falando que até quem está à sua volta está vendo a injustiça que você está cometendo, né? Vai até o rei e fala para o rei manda chamar esse servo novamente, fala, você não deveria ter a mesma compaixão que eu tive, né, a respeito de você e também perdoado, porque o que o outro devia, esse conservo a esse servo, era 1 ano de trabalho, mas esse tinha uma dívida imperdoável, que ele poderia trabalhar a sua vida inteira e não receber, não daria conta de pagar o rei, né? E aí, porque ele fez isso, ele manda prendê-lo e entregar aos torturadores. Olha que interessante isso. Uma das coisas que o Senhor fala muito forte ao meu coração sobre perdão é sobre a dívida impagável, é a dívida dos nossos pecados. Quando Jesus morreu por nós na cruz, ele pagou uma dívida que nós não teríamos condições de pagar, né? Nem todo sacrifício no mundo com animais, porque no Velho Testamento se levava, né? Os mandamentos era esse, né? A lei era essa, que se levasse um cordeiro ou até outro sacrifício diante do templo e ali pedisse perdão pelos seus pecados e aquele sangue encobriu o pecado para que Deus pudesse falar com o homem, mas que nem todo sacrifício podia encobrir os nossos pecados, mas o que Jesus ele faz, né? Ele morre pelos nossos pecados. Era uma dívida impagável e Jesus, pela graça e pela misericórdia, isso nos alcançou e hoje temos redenção através do sangue de Jesus. Só que o que ele está querendo dizer aqui que às vezes não, quase sempre, né? É uma luta diária com a nossa alma, porque o diabo ele é especialista em criar situações para que você se afunde nessas situações. Ele te conhece, ele fica ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. A palavra de Deus nos ensina isso. E ele fica procurando situações. Ele sabe que quando uma pessoa ela é mais madura, quando uma pessoa ela é mais ferida, às vezes essa pessoa ela carrega traumas do seu passado que ela ainda não superou. Às vezes a pessoa aceitou Jesus, ela tem uma vida com Deus,
mas ela abala muito facilmente, ela entristece muito facilmente e ela guarda rancor muito facilmente. E Jesus ele está falando disso, para nós meditarmos, porque quando nós não perdoamos, nós fazemos o que esse servo fez. Ele recebeu, né, ali do rei a misericórdia, o perdão, né, de não ter que pagar aquela dívida que era impagável, mas quando ele sai, ele traz condenação sobre aquele que estava devendo um ano de trabalho para ele ali, né? E quantos de nós não fazemos isso? Porque não entendemos o que Jesus fez por nós. Eu acredito que quando a pessoa ela faz isso, quando a pessoa ela condena as pessoas muito fácil, quando ela julga e condena, né, muito fácil, e ela tem dentro dela esse rancor, ela cria esse mal, ela não perdoa, ela ainda não entendeu o sacrifício de Jesus, ela não entendeu o que Jesus fez por ela. Ou até nós mesmos, a pessoa que não libera perdão e não entende o quão falha ela é e que nós não somos merecedores de nada. Eu tenho uma experiência, um testemunho que eu vou levar para a minha vida inteira, de uma situação onde eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Em uma briga eu levei duas punhaladas, né, duas facadas, uma nas costas e uma na barriga. E por conta da misericórdia de Deus, o Senhor me guardou para que eu não morresse. Mas eu ali afastado dos caminhos do Senhor, eu ficava várias e várias noites sonhando que eu estava matando aquele agressor, aquele que fez aquilo comigo. E cheguei a comprar até uma arma para poder matar essa pessoa. Só que eu conhecia a palavra de Deus, porque minha mãe me levou bem pequeno. Minha mãe converteu, começou a levar nós para a igreja. Então eu conhecia a palavra de Deus e eu fiquei até os meus 13 anos ali. E depois eu me afastei. Eu já tinha 18 anos quando isso aconteceu. E eu fiquei relutando dentro de mim. Eu sabia que eu não poderia fazer aquilo, porque eu tinha que perdoá-lo, né? E para mim foi muito difícil. E eu comecei nos primeiros dias, quando eu voltei para Jesus, eu comecei a abrir minha boca e nas minhas orações eu falava o nome da pessoa, do meu agressor, e eu falava: Deus, eu perdoo ele, mesmo aquela mágoa estando ali, aquela raiva estando ali, mas eu percebi que à medida conforme eu ia liberando a vida dele, eu ia falando porque eu liberava ele para que ele conhecesse o Senhor, eu liberava porque ele não queria ficar preso a ele, eu liberava ele para que ele pudesse também receber a graça e a misericórdia de Deus. Aquilo foi saindo de dentro de mim e depois de um tempo, não foi um pequeno tempo, não, foi um tempo bem longo, eu percebi que aquilo saiu de dentro de mim. E eu orei muito tempo. Hoje ele ainda não serve a Deus, eu acredito que um dia ele vai servir a Deus. Às vezes eu passo por ele na rua de carro, né? Ele está a pé e a vida dele ele está vivendo assim uma situação bem complicada, sempre anda bêbado, né? E eu vejo aquilo e hoje meu coração queima de misericórdia. E eu oro e eu tenho certeza que até hoje o diabo não ceifou a vida dele por conta das minhas orações. O que eu quero deixar para você no dia de hoje é que você medite nisso. Não foi o suficiente o que Jesus fez por você? Porque quando não perdoamos os nossos agressores, o perdão de Deus também não nos alcança. Quer dizer que toda vez que você tiver que chegar na presença de Deus para poder pedir perdão pelos seus pecados, os nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias, o Senhor não vai, o nosso perdão não chegará até o Senhor, não chegará até Ele, porque nós não perdoamos. Fica como uma dívida, né, ali. Então, o que eu quero dizer para você é que você perdoe. Que você, se alguém fez algo por você, libera essa pessoa, fala para o Senhor tirar essa mágoa do teu coração, fala para o Senhor limpar o seu coração e entenda que você também é falho e pecador, que nós não merecíamos o que Jesus fez por nós, mas Ele nos alcançou. E eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem,
Que o Senhor toque ao coração deles, ó Pai. Se há algo ali dentro, Senhor, que tem contaminado por conta de uma falta de perdão, por conta de alguém que fez algo e agrediu, ó Pai, essa pessoa, eu te peço, Senhor, ó Pai, gere, ó Pai, sabedoria, gere temor, que essa pessoa entenda, Senhor, que é necessário que o perdão possa ser liberado. Eu oro para que o Senhor constranja o coração dessa pessoa. Constrange o coração dela para que ela possa entender o sacrifício na cruz e o que o Senhor fez por ela. A Deus, em nome de Jesus, que ela possa servir livre, em nome de Jesus. Tem uma frase que diz assim, que a pessoa que não libera perdão, ela toma, é como se ela tomasse um veneno esperando que a outra morresse, né? Porque quem acaba morrendo somos nós mesmos. Que Deus te abençoe, que essa mensagem fique no teu coração e que Deus te guarde em nome de Jesus.